Bom dia, pessoal. Muito feliz de estarmos aqui, um ano antes da realização deste grande evento que nós consolidamos no início deste ano, como ideia, como proposta, e, de fato, nasceu na visita que nós fizemos à exposição do o AgriShow, lá em Ribeirão Preto, com o Gustavo, conversando com vários de vocês que ali estavam. Ali nasceu a ideia de fazermos este evento focado principalmente para o mercado internacional. Então, é muito agradável verificar que, num prazo de 6 meses, nós consolidamos e colocamos de pé uma ideia que será transformadora para o agro brasileiro e, obviamente, também para o agro aqui de São Paulo. Agradecer a presença de todos os secretários, em nome do Gustavo Diniz Junqueira, secretário de Agricultura e Abastecimento. Eu quero registrar a vocês a presença de vários dos nossos secretários aqui e o orgulho que tenho como governador de ter uma equipe competente, profissional, de pessoas comprometidas com a causa pública. A maioria deles não vem do setor político, vem do setor privado. Os que vêm do setor político também têm o mesmo compromisso, atender a população, atender o setor privado e atender principalmente os mais pobres, os mais humildes, os que mais precisam da ação do governo. Eu vou mencionar daqui a pouco a importância do agro na geração de empregos em São Paulo. Então, é um orgulho um governo ter uma boa equipe. Como vocês, nos seus negócios, nas suas empresas, nas suas cooperativas, nas suas instituições, também formam boas equipes para formar boas gestões. E é um orgulho que tenho como governador de ter um time tão competente. Queria fazer uma saudação muito especial, e é preciso fazer, à nossa cônsul-geral da China, Shen Peijie. Ela tem sido extraordinária colaboradora conosco desde o início do nosso governo, em janeiro. Mr. Peijie, once again, thanks so much for your cooperation and your commitment with São Paulo in different areas. Thank you so much. Ela tem sido extraordinária, assim como o embaixador da China em Brasília. Nós já fizemos 2 missões à China em agosto e, mais recentemente, em final de outubro, com a presença do nosso vice-governador, Rodrigo Garcia. Em agosto, abrimos o escritório de São Paulo, da Invest São Paulo, em Xangai, a primeira vez que um Estado brasileiro tem um escritório de negócios fora do Brasil e, obviamente, a primeira vez que isso acontece na China. Contratamos o ex-diretor-geral da Apex, na China, o Zé Mário, que está à frente do escritório. Neste momento, em Xangai, 38 projetos estão sendo analisados de investimentos aqui em São Paulo, em diferentes áreas, incluindo o agro, o que demonstra o acerto dessa iniciativa, considerando que o escritório não completou nem 5 meses de funcionamento em Xangai e hoje analisa 38 projetos que se materializarão já em investimentos aqui em São Paulo a partir de janeiro do próximo ano. E o ano que vem, nós, em maio, estamos levando outros 6 governadores de estado, os governadores do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, conduzidos e convidados por São Paulo, para vendermos o Sul e o Sudeste. 71% da economia produtiva do país estarão na China, cumprindo uma semana de encontros oficiais e, principalmente, com instituições e com investidores, para mostrar o Brasil que deseja manter a China e expandir a sua condição de principal parceiro comercial do Brasil. Não é por outra razão que a China será a grande homenageada nesta feira, nessa Expo Agro International. Serão os chineses, porque é ali que nós temos o maior potencial de crescimento para o agro brasileiro. Quem tiver dúvida, filie-se à nossa operação do escritório na China, que é financiado pelo setor privado. Nós não temos um único centavo, aliás, para não dizer um único centavo, à exceção da contratação do Zé Mário, que obrigatoriamente ele tem que ter o vínculo com o governo do Estado de São Paulo. Todas as demais despesas de montagem, funcionamento, operação, viagens, são fundamentadas com recursos do setor privado, brasileiro e chinês, forma moderna e eficiente. O setor privado apoia e contribui enquanto o escritório for competente, eficiente e transparente. O mesmo vai ocorrer agora com os Emirados Árabes, onde nós, em Dubai, agora em fevereiro, vamos abrir o 2º escritório da Invest São Paulo. Queria aproveitar para agradecer a presença do cônsul dos Emirados Árabes, que aqui está conosco, e que será o nosso parceiro também estratégico para o agro, voltado para o Oriente Médio, já a partir de final de fevereiro, início de março do próximo ano. Quero também
agradecer aos parceiros que já aceitaram chancelar, patrocinar, comprando cotas deste evento, que será também financiado pelo setor privado. A Reed é a nossa parceira executora. Paulo César, muito obrigado. Paulo Otávio, muito obrigado pelo seu apoio e do seu time e o seu comprometimento. Uma empresa extraordinariamente bem estruturada, que sucede a Alcântara Machado e que opera os maiores eventos que são realizados aqui em São Paulo, no âmbito de exposições nacionais e internacionais. E agradecer muito a você, Marcelo Belchior, presidente da Nestlé. Quando falamos lá atrás, você já manifestou interesse e recentemente confirmou e materializou este patrocínio. Muito obrigado, é confiança da Nestlé, a sua confiança também como CEO brasileiro de uma companhia internacional, a maior indústria de alimentos do mundo. Obrigado a você e a sua equipe também por esse commitment. Igualmente a você, Patrícia Aldi, ao Sérgio Real, a você pela sua análise e a sua decisão, obviamente corroborada pelo Sérgio Real, e o belíssimo depoimento que ele acaba de manifestar aqui a todos nós. E ao Christian Gonzalez também, que colocou forma, conteúdo, justificativa e coração também na exposição que fez, garantindo a Case como uma das 3 patrocinadoras nesta fase inicial de apresentação do nosso projeto. E nós estamos aqui, Mônica Bergamaschi, que é a nossa presidente do Conselho do agronegócio, que nós temos o Conselho de Gestão. Eu vi você chegando e ocupando o seu lugar. A Mônica, que já foi secretária de Agricultura e Abastecimento aqui no Governo do Estado de São Paulo. Nós estamos aqui convidando vocês a serem também co-sponsors dessa iniciativa. Não há almoço grátis. Quem atua no setor privado sabe disso. Eu continuo com a alma privada atuando no público e não quero mudar. Eu quero continuar pensando privado, atuando no público, como um liberal que sou, onde acredito que mais privado e menos público vai tornar cada vez mais eficiente a gestão do governo do Estado de São Paulo e, quem sabe, a gestão do Brasil também, que eu acredito que possa caminhar dentro dessa linha no atual governo e com a equipe econômica que possui. Mas nós vamos, Fernando Fischer, CEO, e Cláudio Delanina, que vai suceder o Fernando na Reed, pedir o apoio, sim, das empresas que, como a Nestlé, Santander e Case, nem esperaram acontecer o evento para confirmarem os seus patrocínios. Porque este é um evento, Tirso Meirelles, que eu vi também chegando agora há pouco, que está aqui, presidente do Conselho do SEBRAE, que será totalmente financiado pelo setor privado. Nós não vamos ter investimento público, ao contrário, do resultado advindo deste evento, um percentual disto que cabe ao governo, como autor da iniciativa, detentor da marca e do projeto, vai integralmente para pesquisa no agro. Os institutos agronômicos de São Paulo serão diretamente beneficiados com aquilo que representa o percentual que cabe ao governo do Estado de São Paulo, como autor e detentor da ideia e do projeto, diretamente para os institutos agronômicos de São Paulo, que, Mônica, você bem sabe, e ajudou muito quando foi secretária, são os mais, ao lado da Embrapa, são os mais expressivos e importantes na ajuda e no aperfeiçoamento do agro em São Paulo. Tanto essas colocações iniciais vêm corroborar a importância deste evento, o Agro Expo International, que vai acontecer, para ser bem preciso, 16 a 18 de novembro do ano que vem. Daqui a um ano, nós estaremos com este evento sendo materializado, reunindo os maiores players internacionais, principalmente os players chineses, mas, como bem lembrou a própria cônsul da China, de outros países também. O Oriente Médio, aqui o nosso cônsul dos Emirados Árabes, que, aliás, hoje faz uma celebração importante aqui em São Paulo e participa do nosso convite deste encontro. Também nós traremos compradores do Oriente Médio que aqui estarão, mas também dos Estados Unidos, da Europa, da África e, obviamente, do continente latino-americano que aqui estarão. Este é o foco do nosso evento, é um mercado internacional. Ele não concorre, não disputa, não faz nenhum arranhão a todos os demais eventos que já acontecem regularmente e competentemente em São Paulo ou em outras regiões do país. O foco, Furla, é integralmente o mercado internacional. Você, como fundador de um banco, e um banco importante que cresce aceleradamente, assim como o Santander, sabe disso. Nós temos que buscar um mercado internacional. E o agro crescerá ainda mais se exportar mais. E é essa a nossa missão, essa é a missão do governo do Estado de São Paulo. São Paulo hoje pensa global, parou de pensar pequeno dentro dos seus limites. Pensamos como o Brasil e o Brasil competitivo.
Por isso que fizemos 7 missões internacionais. Nas 7 missões internacionais, o agro foi destaque. Dessas 7, 4 o Gustavo participou diretamente, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, no Japão e na China, onde ele participou conosco, e nas outras 3, onde a importância do agro foi também destacada. O ano que vem teremos 10 missões internacionais. Esse é um governo que não tem medo e nem relutância em olhar globalmente os mercados. E nós viajamos de forma objetiva, não é para fazer política nem para fazer turismo, para fazer negócios e apoiar o setor privado naquilo que ele mais precisa, mais oportunidades de exportação de produtos e serviços brasileiros, além, evidentemente, do produto do agro, bens de consumo e, obviamente, aquilo que o Brasil pode oferecer no mercado internacional. E trazer, evidentemente, investimentos para o Brasil. Apenas da China, e para justificar a importância da presença da senhora Consul Pei-Jay, nós trouxemos 24,8 bilhões de dólares da China este ano, 20 bilhões para financiar os programas de infraestrutura no estado de São Paulo, na área de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, hidrovias e saneamento, e mais 4,8 bilhões de dólares, volto a repetir, de investimentos diretos, inclusive no agro. Eu vejo aqui o pessoal do setor sucro-alcooleiro, que será o maior beneficiário nesta primeira etapa com estes novos investimentos que virão da China. Outros setores também, e outras áreas, como a indústria automobilística, o setor de tecnologia, de inovação, saúde, educação e construção civil também serão altamente beneficiados. E é por isso, minha gente, que São Paulo lidera o PIB brasileiro. Não sou eu que faço o PIB, são fundações, e o SEAD indicou. São Paulo crescerá esse ano 1,9%, essa é a previsão, e se a gente fizer um esforço final, ainda é capaz de batermos 2 pontos de crescimento. O Brasil crescerá, felizmente, depois de um longo período de recessão, mas 0,7%. Ou seja, São Paulo, Molina, vai crescer mais do que o dobro do Brasil. São Paulo representou mais de um terço de toda a geração de novos empregos no Brasil nesses primeiros 10 meses, de 1º de janeiro a 30 de outubro. 257 mil novos empregos foram gerados aqui no estado de São Paulo. E não foi fruto do acaso, do milagre, de uma circunstância ou de um fato fortuito. Foi ação de governo ao lado do setor privado, atraindo mais empresas e estimulando as empresas que aqui já estão a gerarem mais empregos e mais negócios. Foi o exemplo da General Motors do Brasil, que poderia ter ido embora do Brasil, ou pelo menos de São Paulo, uma empresa líder do seu mercado automobilístico, se não fosse a ação direta e objetiva do governo de São Paulo, junto com o Henrique Meirelles e o Rodrigo Garcia. Revertemos uma decisão mundial anunciada em Detroit, em dezembro do ano passado, transformamos a decisão, revertemos a decisão e colocamos, ao contrário, 10 bilhões de reais de novos investimentos aqui em São Paulo, até 2022, com a geração de mais 1.200 novos empregos. Isto é ação de governo, isso é ação transformadora, isso é ação que gera oportunidades. Criamos o Incentivo Alto, um programa que não é de guerra fiscal, apenas para que vocês também situem-se adequadamente, que é possível fazer boas políticas públicas sem fazer isso prejudicando outros estados ou gerando danos para outros brasileiros em regiões do país. Uma medida inteligente, inovadora e que provocou um boom na indústria automobilística aqui em São Paulo, onde se inclui, inclusive, o setor de máquinas agrícolas, onde, aliás, fomos buscar, Gustavo e eu, 100 milhões de novos investimentos numa empresa inglesa, sediada do Lord Bamford. Como é o nome da empresa? JCB. E que fomos lá buscar 100 milhões de novos investimentos, conheci o Lord Bamford, um dos homens mais ricos da Inglaterra, que é o dono, é o shareholder dessa companhia, e, confiando na nossa política, nos marcos jurídicos que apresentamos, anunciou e assinou na hora lá um MOU de 100 milhões para ampliar a sua fábrica aqui no interior do estado de São Paulo. E assim vamos continuar a fazer. Este Expo Agro International terá também seminários, e vocês viram, aliás, eu queria agradecer, o Christian captou muito bem, não que a Patrícia não tenha feito, e o Marcelo também, mas o Christian observou claramente os pontos de abordagem do evento. Ele já estabelece claramente as suas áreas de atuação naquele vídeo que vocês viram. Aliás, eu queria sugerir que todos aqui, se nós tivermos
pelo menos os celulares, se não vai por e-mail, que possamos compartilhar o vídeo, que é importante vocês terem esse vídeo, embora hoje já vai estar na minha rede, quem me segue já terá lá. Mas, independentemente, vou pedir a você que distribua para que todos possam ter isso através das suas redes. E a versão em inglês estará também no nosso site a partir de segunda-feira. E vamos ter uma versão também em chinês, que estará pronta na próxima semana para ser distribuída pelas empresas chinesas. Aos patrocinadores, a grande vantagem é o sentimento do Santander. Por que ele pulou na frente? Porque é um banco ágil, rápido, efetivo, com uma boa direção, moderna, eficiente. Não esperou apresentar para disputar. Pulou na frente e comprou. E essa é uma outra lição que a gente aprende no setor privado. Quem chega antes, come melhor. Quem chega depois, nem sequer come, porque alguém já comeu o seu prato, você ficou para trás. Então, os que estão aqui e que não são competidores das três empresas, evidentemente, que já estão, porque nós vamos respeitar esta condição de prioridade para aqueles que estão dentro dos setores de atuação. Tratem de fazer as suas análises e as suas opções rapidamente, senão vocês vão ficar para trás, e ninguém gosta de ficar para trás. Se é uma coisa que eu aprendi no setor privado, da onde eu vim, seja competitivo. Ser competitivo é a prática da inteligência, da habilidade, da responsabilidade e, amigas e amigos, da coragem. O mundo é feito, é construído, é evoluído, é modificado, ampliado e transformado pelas pessoas que têm coragem. Não é pelos covardes que nós vamos mudar nem o Brasil, nem o mundo. São Paulo e o Brasil será transformado por vocês do setor privado. Incentivadores, motivadores, transformadores, corajosos investidores, porque quem faz atividade empreendedora na vida privada sabe que correr risco é parte integrante do seu negócio. E aqui o risco é calculado, porque o sucesso é projetado. Portanto, aqueles que confiam no agro, acreditam no agro brasileiro, invistam, comprem as cotas deste evento antes que o seu concorrente o faça. E quero finalizar apresentando para vocês uma outra contribuição que vem de outro setor, que é o setor do turismo, que igualmente tem, Patrícia, aqui um tratamento profissional, como todas as áreas do governo de São Paulo. Aqui a gente não perde tempo com bobagem, nem com fofoca, nem com conflito. A gente investe tempo para produzir bons resultados. Nós iniciamos no último dia 15 uma campanha internacional vendendo São Paulo como destino turístico no mundo todo. Essa campanha, e eu pedi que mostrasse aqui a vocês daqui a poucos segundos, ela foi criada e desenvolvida com o setor privado brasileiro, notoriamente com as companhias aéreas. Não tem dinheiro público nesta iniciativa, tem inteligência pública e a participação privada, o mesmo que estamos desejando fazer, mais uma vez, aliás, Gustavo, com o setor do agronegócio. Marcelo, viabilizamos essa campanha com uma outra atitude inteligente, reduzimos o imposto sobre combustível, um tema que há 21 anos, amigos, acreditem, há 21 anos que se discutia em São Paulo a redução do imposto do ICMS sobre o combustível de querosene das aeronaves. 2 décadas e 1 ano para discutir. Amigos, em 4 meses nós tomamos a decisão com o Henrique Meirelles e a equipe econômica, reduzimos de 25% para 12% o imposto, o ICMS, Júlio Sesson, você que vem do setor de turismo, para querosene de aviação, com contrapartida. Não tem almoço grátis. Contrapartida, colocar no mínimo 450 novos voos para São Paulo por semana, além de uma contribuição de um fundo de 80 milhões de reais por ano para financiar campanhas e iniciativas de marketing produzidas pelo governo de São Paulo, junto com o São Paulo Convention and Visitors Bureau, que é uma fundação, chama-se Fundação 25 de Janeiro, que, por acaso, eu constituí quando fui secretário do Mário Covas, 39 anos atrás, na Prefeitura de São Paulo. E até hoje o Convention and Visitors Bureau é uma referência, uma fundação reconhecida como a mais eficiente entre os Convention Bureau do Brasil. Através disso, fizemos a campanha, começou no dia 15, em 122 países, pela Cable News Network, pela CNN, além de matérias que estão sendo veiculadas, são 5 grandes matérias, de 3 minutos cada uma. Potencial de atingimento, Patrícia, você que é do marketing como vice-presidente desta área de Santander, 325 milhões de pessoas no mundo
estão, neste momento, sendo potencialmente atingidos por essa campanha, que também está sendo veiculada aqui no Brasil. Quem é atento, acompanha o cabo ou a televisão aberta, já viu também essa campanha, porque nós queremos, obviamente, trazer brasileiros de outros estados para São Paulo. E, Érico, você que é do interior, nós temos 21 aeroportos regionais em São Paulo. Todos serão privatizados. Todos. Função de governo não é administrar aeroporto, como não é administrar porto, como não é administrar rodovia nem ferrovia, setor privado. A função do governo é regular, garantir boas condições, preço justo para o usuário, condições equânimes de competitividade. Pois dos 21 aeroportos regionais, dos que serão privatizados, Marcelo, 12 já têm hoje voos regulares das companhias aéreas brasileiras, da Gol, da TAM, da Passaredo e da Azul. 12. E vamos chegar a 16 até o final de fevereiro. E, gradualmente, chegaremos aos 21 até junho do ano que vem, exatamente um ano depois de iniciarmos esse programa. E dos 450 voos de compromisso, Célia, já vou concluindo, 450 era o compromisso das companhias aéreas. Sabe quantos voos nós temos hoje operando? 706 novos voos por semana para São Paulo. E estes novos voos não ajudam só São Paulo e o interior do estado, ajudam todo o Brasil. São Paulo é o maior polo emissor de turismo da América Latina. Uma ação inteligente, viável, sustentável, pés no chão, ajuda a economia de São Paulo, ajuda a economia do Brasil. E o resultado disso, esta campanha internacional foi agregada ao Stopover, primeira vez que se faz um programa de Stopover, Fula, você que é internacionalizado, o Brasil não tinha o Stopover, é um programa onde você, vindo do exterior, pode ficar 1 ou 2 noites em hotel de 5 ou 4 estrelas, gratuitamente, em São Paulo, na chegada ou na saída. É transformador. O turismo, que já até outubro cresceu 7,2%, poderá até 31 de dezembro, Tirso Camargo, chegar até 8,5%, e o ano que vem dobrar, chegar a 15% de crescimento. Isso vai ajudar também o agro brasileiro e vai ajudar a nossa Expo Agro International. Vamos, então, assistir este vídeo numa demonstração clara que o setor privado e setor público, quando querem fazer bem feito, podem fazer. E quem ganha com isso? A população e os brasileiros de São Paulo. Muito obrigado. Vamos ver.